Boa noite, amigos e irmãos. Graça e paz. Espero que todos tenham tido um bom dia, um bom domingo, junto com seus familiares. E como fazemos sempre nesses tempos de confinamento, nós buscamos trazer a palavra de Deus aos domingos à noite. Eu tenho por hábito, pela manhã, a gente trazer uma mensagem mais teológica, mais profunda, trabalhando os evangelhos. E à noite, nesses últimos tempos, tenho trabalhado com os salmos. Eu gostaria nessa noite de compartilhar o salmo de número 88. E para mim foi assim muito. Deus falou muito no meu coração através desse salmo, né? E eu queria compartilhá-lo porque entendi que essas meditações foi um trabalhar de Deus e uma ação de Deus para poder transmitir aos irmãos esta palavra. Ah, Então tem sido assim muito interessante esse trabalhar de Deus, esse aprendizado. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, né? Temos passado por algumas dificuldades, algumas lutas. Vocês também não são diferentes, mas nós confiamos na graça de Deus, como está falando hoje pela manhã. Nós estamos entrando no quarto mês, né? Completando 4 meses de isolamento e a gente vai perdendo algumas características, né, de comunhão, de estar ao lado das pessoas, a gente vai se isolando mais e a gente vai perdendo com isso, né? Mas nós temos que seguir as regras e isso é importante porque, afinal de contas, essa doença não é brincadeira. E nós confiamos na graça de Deus. Então eu gostaria de compartilhar o Salmo 88, pedindo a Deus que nos abençoe primeiramente, né? Vamos orar. Enquanto você vai entrando, né? Convidando as pessoas para estarmos aqui juntos, compartilhando. Orar, pedir a Deus que nos abençoe. Cada um que tem entrado aí, tem participado, que Deus esteja abençoando. Minha oração é que Deus possa falar profundamente ao teu coração. Hoje pela manhã nós falamos a respeito de estar ouvindo a palavra de Deus, falamos sobre a parábola do semeador, algo bastante profundo e algo para que a gente possa refletir bastante sobre a nossa caminhada. E nessa noite, então, a gente vai trabalhar com o Salmo 88. Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nos dá de poder nos reunirmos em nome de Jesus. Obrigado pelos meus irmãos que têm estado junto nessa luta, nessa batalha, nessa caminhada. Eu rogo por eles, para suas famílias, para que o Senhor possa guardá-los de todo mal, livrar, Senhor, de toda a ação do maligno e seja com eles, Senhor, abençoando, fortalecendo, dando a direção, dando crescimento e que eles possam ser frutíferos na Tua palavra, na comunhão contigo e que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, pela nação, para que o Senhor possa abençoar esse povo, oramos pela Tua igreja, oramos, Senhor, por cada a familiar, né, cada irmão, cada membro. Nós clamamos ao Senhor a Tua bênção sobre cada um neste momento, Pai. Então fala conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar no nosso coração. Nós oramos assim agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, como falei aos irmãos, tem sido assim dias de aprendizado, né? A gente está há 4 meses nessa empreitada, nessa caminhada, e o que a gente percebe é que algumas pessoas estão se firmando mais e outras pessoas estão se dispersando. Mas isso é algo natural, porque uma brasa, quando ela sai fora do braseiro, a tendência é apagar, né? Quando nós estamos juntos, a tendência é nós nos aquecermos. Por isso a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos, tá? Bom, o Salmo 88 é um salmo assim bastante melancólico, digamos assim. É um salmo que a gente olha e vê a tristeza, a angústia, o sofrimento do salmista. E a gente vai trabalhar porque talvez você vai se identificar muito com o que nós vamos ouvir aqui. E eu sei que Deus vai falar ao teu coração tremendamente, e como falou ao meu, tá ok? Então, o Salmo 88 ele foi escrito por um homem chamado Emã. Quem era Emã? Emã era um levita,
né? Ele ministrava no templo, ele era um cantor, compositor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 6, fala sobre isso, tá bom? Então, ali nós sabemos quem é Emã. A Bíblia também diz, lá em 1 Reis 4, que ele era considerado como um dos homens mais sábios em Israel quando o Salomão reinava. Então, esse salmo é fruto de uma experiência, né? Ele é um lamento que expressa uma profunda angústia, um sentimento de dor e aflição. E ele foi escrito com o objetivo de ensinar a confiança em Deus em todo o tempo. A nós perseverarmos em oração, nós nos derramarmos perante o Senhor, mesmo em meio ao profundo sofrimento, às angústias e aos percalços da vida. Então, os salmos que falam sobre sofrimento, geralmente eles começam com um lamento e eles terminam com expressões de esperança. Olha, Deus ouviu o meu clamor, Deus estendeu a sua mão e entrou com providência. Olha, Deus abriu as portas, abriu as janelas dos céus. Então o salmista encontrou refúgio, né? Porém, nós não encontramos nesse salmo nenhuma expressão de luz, de esperança, nenhuma expressão que traz um alento, que traz uma luz no final do túnel, que traz uma esperança, uma palavra de que Deus ouviu a oração, de que Deus estendeu a mão, que Deus entrou com providência. É o tempo todo o salmista falando a respeito da sua dificuldade, da sua dor. O tempo todo ele apresentando diante do Senhor a sua tristeza, e no final não há nenhuma expressão de esperança. Então, o Emã, ele derrama seu coração perante o Senhor. Nós não sabemos com exatidão qual é a razão do seu sofrimento. Com certeza não era pecado. Quando um lamento é apresentado nos Salmos, né, causado pelo pecado, geralmente em seguida vem um pedido de perdão, vem expressões de arrependimento. Mas não aparece isso no Salmo. Então, Emã apresenta a sua dor, a sua angústia, e em nenhum momento ele pede perdão. Ele parece estar com a consciência limpa. Então, parece que o sofrimento não é por causa de pecado, o sofrimento é por outra razão. Então, nós sabemos então pelo Salmo que ele sofria desde a sua mocidade, talvez de uma doença crônica, uma forte tendência à tristeza, à depressão, talvez uma possibilidade de uma doença física que o atormentava e que não havia cura para a medicina da época. Mas o maior sofrimento de Emã não era a sua enfermidade, né? Não era a sua dificuldade, mas era o fato de Deus estar em silêncio, de Deus não ouvir a sua oração, de Deus se manter distante aos seus acontecimentos, surdo aos seus apelos. Então, esse fato afligia tremendamente ao salmista. E nós, muitas vezes, nos sentimos assim, né? Nós nos sentimos distantes de Deus, sentimos que a nossa oração Deus não responde, nós clamamos e parece que Deus se faz surdo, parece que Deus não está preocupado com a nossa causa, então nós nos angustiamos, né? Nós sofremos por isso. Então, essa é a condição que esse homem está enfrentando. Ele inicia o salmo, né, suplicando a Deus para que ouça a sua oração. Salmo 88, verso 1. Ele diz assim: Ó Senhor Deus, que me salva, a ti clamo de dia e de noite, que a minha oração chegue diante de ti, incline os teus ouvidos ao meu clamor. Então, apesar do sofrimento que ele estava passando, apesar da sua angústia, ele se dirige a Deus como o Deus que me salva, o Deus da sua salvação. Porque Emã, apesar das suas dificuldades, ele sabe que somente em Deus ele vai encontrar refúgio e ele vai encontrar refrigério para a sua dor. Então, ele clama de dia e de noite, é o que ele diz no verso 1 aí. E de tal maneira, né, porque a sua dor, o seu sofrimento parece ser extenso. Isso é algo que nós precisamos aprender com o salmista aqui, que ao contrário de alguns que creem que quando sofrem se afastam de Deus, que quando passam por uma tribulação eles abandonam tudo e se entregam, Emã
Quanto mais sofria, mais estava se apegando a Deus. Quanto mais sofria, mais ele se aproximava de Deus, clamando de dia e de noite. Seu desejo era ter acesso à presença de Deus. Por isso ele diz que a minha oração chegue diante de ti, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. O que ele está clamando, pedindo a Deus, não é nem livramento, não é nenhuma solução. Ele está pedindo que apenas Deus ouça a sua oração. E essa é uma condição que às vezes eu enfrento, às vezes você também pode enfrentar, que as lutas se tornam tão angustiantes que a gente não vê luz no final do túnel, que a gente olha para frente e a gente não vê saída, e a gente não tem esperança que as coisas acabem tendo mudança. Então a gente vai orar. Então eu dobro os meus joelhos e começo a clamar a Deus. Mas aí, em um determinado momento, você questiona, fala, Deus, o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está com os teus ouvidos atentos ao meu clamor? E depois de algum momento você questiona, fala, Deus, será que o Senhor está aí? E aí então a gente diz, Senhor, será que o Senhor existe? Será que Deus existe? E não é incredulidade. É um grito de desespero, uma expressão de desespero e um desejo de ser ouvido. Não é que a gente não creia que Deus não está ouvindo ou que Deus não exista. É que o nosso desespero é tão grande, a nossa necessidade de obter uma resposta é tão grande em ver uma ação de Deus, que no meio desse processo de sofrimento, nós chegamos a essa expressão de que será que Deus nos abandonou? Será que Deus ouve? Será que Deus existe? Então, ouve, né? Ó Deus, o meu clamor, a minha oração. Porque a impressão que eu tenho é que o Senhor se afastou de mim, que o Senhor está distante, que o Senhor não me ouve. E o pior, a impressão que eu tenho é que o Senhor não se importa comigo e nem com os acontecimentos ao meu redor. Esse é o sentimento que eu tenho, é o sentimento que o salmista tem e que talvez você também tenha. E Emã pede, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Em outras palavras, Senhor, pelo menos, no mínimo, ouça aquilo que eu tenho para dizer. E a angústia do salmista é tal que ele não pede uma solução, ele não pede livramento, ele pede apenas para que Deus ouça o seu clamor, ele só quer ser ouvido. E isso é muito complicado, porque a gente às vezes tem essa impressão que a gente fala, 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 ninguém ouve. A gente diz, fala, fala e ninguém está atento. E o pior, que quando a gente fala, 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 parece que nem Deus ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Parece que a gente está abandonado, parece que Deus não se importa. E a gente se sente assim. E essa semana para mim também foi muito dura, assim, que todos nós passamos momentos assim. Então dá a impressão que Deus não ouve, né? Que ele não tá preocupado. E o amante aqui fala, olha, inclina os teus ouvidos, porque a angústia dele é tal que ele está pedindo por livramento. Né? O fato de Deus ouvir a sua oração, para ele já é suficiente. Se Deus ouvisse a sua oração, ele já estaria satisfeito. Tal era o sofrimento e a angústia. E ele manifesta, mesmo nessa situação, a sua fé em Deus. Apesar do sofrimento, né, o seu desejo é poder se apresentar diante de Deus e dar a Deus, oferecer a Deus a sua causa. E aí então, depois dessa introdução, ele passa a fazer, né, o seu lamento. Ele escreve o seu estado do sofrimento. Olha o verso 3, Salmo 88, 3. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Quer dizer, eu tenho sofrido tanto que a morte está batendo as portas. Né? O sofrimento intenso e profundo que ele não suporta mais. Ele chegou ao limite, fala, Deus, basta, não dá mais. O próximo passo aqui para mim é a sepultura, é a morte. Eu estou à beira da sepultura. E a figura que ele usa aqui é como de alguém que está caminhando à beira de um abismo. Que se ele der uma pequena escorregada, um pequeno vacilo, ele vai cair. E se ele cair, a morte é certa. Então ele está andando no limite.
Então a gente também anda no limite. Há momentos que a gente passa e o sufoco é tão grande que você fala, olha, a morte está batendo nas portas. Né? Eu preferia ter um ataque fulminante, acabava tudo, pelo menos eu descanso. Então, ele está dizendo, olha, a morte está se aproximando, cheguei no limite, não consigo, não suporto mais, não dá mais, eu não consigo dar mais nenhum passo. Em outras palavras, está dizendo, olha, eu não suporto mais. Eu já fui até onde as minhas forças permitiram. Eu já andei até onde tinha que andar. Eu já fui com essa pessoa até onde eu poderia. Eu já andei na minha situação até onde eu suportaria. Deus, não dá mais. O próximo passo agora é a sepultura. É isso que ele está dizendo. O próximo passo agora é a morte. E ele se sente então como um soldado que foi ferido em batalha e que foi deixado para trás. E que a morte agora é uma questão de tempo. Qual que é a figura? A figura é assim, nas batalhas antigas, os soldados feridos, eles eram feridos que eram mortalmente, não tinha escapatória para eles, eles eram deixados para trás para não atrapalhar o avanço do exército, atrapalhar as batalhas. Então, a figura que ele está aqui é a seguinte, olha, eu fui ferido mortalmente, né? E eu fui deixado para trás, né? O limite que eu poderia suportar já deu, né? Não tem mais como. Então, a figura dele, a argumentação dele é essa, né? Eu fui colocado numa vala com os mortos. Por quê? Porque a morte para mim já é certa. Então Amã se sentia assim. Alguém que foi ferido na batalha, que foi jogado na vala onde estão os mortos, e ele só está esperando morrer. Por isso que ele diz no verso 4 assim, eu sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Então ele fala, olha, estou como um soldado ferido, né, mortalmente no campo de batalha. Para mim não há saída, eu estou sem força, fui abandonado e estou morrendo. Essa é a razão da minha angústia e do meu sofrimento. E o pior é que ele se sente abandonado por Deus. Esse é o sentimento dele. Ele estava numa batalha, e a batalha que ele estava enfrentando, e o Senhor dos exércitos, né, o Senhor tal, porque ele foi ferido mortalmente e foi deixado para trás. Ele está clamando por socorro e ninguém volta para ajudar. Ele foi lançado numa cova juntamente com os mortos e ele foi esquecido. Esse é o sentimento, olha a angústia, a profundidade do sentimento que ele tem, da depressão, da tristeza, do sofrimento. Não há palavras para expressar o que esse homem está sentindo. Então ele primeiro expõe a Deus o seu sofrimento, as suas angústias, as suas dores, esse momento que ele está passando, e ele diz que se sente à beira da morte. E que ele chegou no seu limite. Ele se sente como um soldado ferido mortalmente no campo da batalha que foi deixado para trás. Por isso ele se sente abandonado por Deus. Em seguida, ele vai atribuir a Deus a razão do seu sofrimento. Ele vai dizer, olha, foi o Senhor que fez isso. Tudo veio da tua mão. Olha o verso 6. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Foi o Senhor que me pôs. Ele está falando que foi Deus. Falou, o Senhor me pôs. Foi o Senhor que me colocou nessa situação. Né? E a tua ira, verso 7, pesa sobre mim. E com as tuas ondas me afligiste. Olha, é a tua mão pesando sobre mim. E os teus movimentos, as tuas ações, tudo que o Senhor faz, isso só vem para me afligir. Então ele sabe o que ele está passando, ele entende dessa maneira, que isso vem da parte de Deus. Porém, o fato dele conhecer que de alguma maneira há uma permissão, há uma ação, um acontecimento ou um impedimento que Deus não faça, ele apesar disso tudo, ele continua buscando a Deus. Ele continua firme na presença de Deus, porque está ruim com Deus, pior sem ele. Mas é mais ou menos isso. Então, lá no verso 8, ele diz assim, afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante a eles. Estou como um preso que não pode fugir. Assim, o Senhor tirou os meus amigos, eu estou sozinho, eu fui abandonado. Né? Eu sou repugnante.
E por essa expressão que tornasse-me repugnante para eles, alguns chegam a pensar que ele era leproso, né? Porque ele não podia ter contato com as pessoas e os seus amigos abandonaram. Porém, se isso é uma verdade, ele não poderia ser um cantor lá, né, no templo. Mas isso é uma outra história. De qualquer maneira, a gente, ele entende que Deus está por detrás de tudo que está acontecendo. Nós não sabemos a causa do seu sofrimento. Poderia ser essa doença, uma perseguição, mas seja o que for que estava acontecendo com ele, ele sabia que Deus estava permitindo, que Deus estava no controle. Foi Deus que colocou na cova, foi a ira de Deus que abateu sobre ele, foi Deus quem afastou os seus amigos dele, e ele sente como Deus o fizesse como objeto de abominação. Quer dizer, Deus o faz agora como um objeto de maldição. E aí ele não vê saída. Ele olha, ele não vê saída. E essa perspectiva que ele tem, ela é muito comum no Antigo Testamento. Um judeu piedoso não acreditava em sorte, acaso, destino. Para ele, tudo o que acontecia tinha um propósito. Então, ele havia sido ensinado de acordo com a lei de Moisés. Então, Deus é o Criador soberano de todas as coisas, ele domina e controla tudo que existe e acontece. Portanto, em última análise, tudo procede das mãos de Deus. Esse é o pensamento, ok? Isso é que está na mente do judeu, e o Antigo Testamento é muito carregado com essa percepção. Então, o Emã tem essa percepção. Contudo, ele ainda insiste em orar e buscar a Deus. Apesar da angústia, do sofrimento, da dor, ele se apega em Deus. E ele continua aí dizendo: minhas vistas, os meus olhos, né, estão fracos de tristeza. A ti clamo cada dia e ergo a ti as minhas mãos. Então, um judeu piedoso, quando orava, ele orava de olhos abertos, né? E ele está dizendo que os olhos dele não permanecem mais abertos nas suas orações, porque tal é o peso das suas aflições, que ele só está chorando. Então, diariamente ele se levantava, né, ia orar, levantava as suas mãos como sinal de rendição, clamando, suplicando, para que a sua oração fosse ouvida, para que Deus visse o seu sofrimento, para que Deus observasse a sua angústia, e ele buscava em Deus a resposta, e isso não vinha. E esse era a razão da sua maior angústia. Então, aprenda uma coisa, que quando nós sofremos, né, nós nos amarguramos com Deus. Às vezes ficamos sentidos com Deus e até mesmo irado. Quem de nós, em algum momento, nossa aflição, não colocou o dedo em riste no rosto de Deus e disse: a culpa é sua, é por sua causa, se eu não tivesse feito, o Senhor me enganou. Jeremias fala isso, falou: o Senhor me enganou. Então, às vezes nós atribuímos a Deus alguma injustiça. E a gente vai perguntar: por que, que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer? Mas esse salmo aqui não tem nenhum tipo dessa colocação. Ele não questiona Deus em nenhum momento. Emmanuel não quer se justificar, ele não se apresenta como vítima, ele só deseja que Deus ouça o seu clamor, que atenda a sua oração, que conforte e console a sua alma no meio desse sofrimento todo. Ele só quer isso. Ele só quer um momento de refrigério. Então, primeiro, o Emã, ele suplica a Deus para que Deus ouça a sua causa, ele descreve os seus sofrimentos, ele reconhece que as suas aflições vinham de Deus, ele fala sobre tudo isso, fala: a morte está à beira, e agora ele vai dizer o seguinte para Deus: fala, tudo bem, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: a minha morte não vai servir de nada para o Senhor, não. Então, os judeus criam na vida após a morte. Mas o que Emã vai falar aqui é de uma perspectiva humana. Ele está vendo a sepultura como ponto final da vida humana, né, como ela se apresenta. Quer dizer, ele não está discutindo depois da sepultura, ele está colocando a sepultura como um limite. O que ele vai dizer? Olha o verso 10. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Se eu morrer, né, quem é que vai ver as tuas maravilhas?
quem vai se encantar, se maravilhar com os teus prodígios? Quem vai te louvar? É o que ele vai dizer agora, verso, né? Acaso os mortos se levantam para te louvar? Quer dizer, ou será que os mortos vão poder erguer a sua voz para louvar ao Senhor? Haverá louvor para o Senhor na congregação dos mortos? São os vivos que te louvam. Se eu morrer, não vai servir de nada para o Senhor. E aí, então, no verso 11, ele diz assim: será que o teu amor é anunciado no túmulo? E a tua fidelidade no abismo da morte? Será que se eu morrer, a tua fidelidade e a tua bondade, quem é que vai anunciar? Quem é que vai anunciar aos seres viventes a tua grandeza? Né? Verso 12 diz assim: acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Por quê? Porque alguém que morre, ele é deixado lá na sepultura e não é mais lembrado de vez em quando. Então ele está dizendo: olha, como serão conhecidas as tuas maravilhas e a tua justiça na morte? Porque na morte é esse esquecimento, então o Senhor vai ser esquecido. Então a minha morte para o Senhor não vai resolver nada. Então ele está argumentando com Deus. Né? A morte não é a minha saída, eu estou a um passo da morte, mas a morte não é a minha saída, a morte não é a minha solução. Se eu morrer, né, quem que vai cantar ao teu nome? Quem vai louvar o teu nome? Lembrando que ele era um cantor. E nós podemos trazer isso para a nossa vida. Será que eu, você, podemos argumentar como o Emã argumentou com Deus? Dizer assim para Deus: ah, Deus, se eu morrer, o Senhor vai perder um bom servo. Um servo fiel. Se eu me perder, se eu morrer, o Senhor vai perder alguém que te louva, alguém que te adora, alguém que engrandece o teu nome. Olha, se eu morrer, o Senhor vai perder alguém que faz a diferença nesse mundo, viu? Será que a gente tem essa coragem de dizer a Deus isso que o Emã está dizendo? Ou na nossa morte, ou a nossa morte não vai fazer a menor diferença entre aqueles que o louvam? Será que você pode dizer os dons e os talentos que o Senhor me deu estão sendo impostos em prática? Isso tem sido a diferença nesse mundo. Olha a minha caminhada, Deus, e veja a diferença que eu estou fazendo na terra dos viventes. Será que a gente teria essa argumentação como o Emã para colocar diante de Deus para que a gente pudesse justificar a nossa não morte? Então o Emã argumenta: eu estou sofrendo, estou à beira da morte, mas se eu morrer, qual é a vantagem que o Senhor tem? O Senhor vai perder alguém neste mundo que te louva, que te engrandece, que te exalta, que dá testemunho, que é fiel, que anuncia as tuas maravilhas, que é testemunho das tuas grandezas. Se eu morrer, quem é que vai fazer isso no meu lugar? Será que a gente poderia fazer isso, falar dessa maneira? Será que a gente está fazendo a diferença? Será que você percebeu? Isso é muito profundo. E Emã continua a sua oração. Apesar de não ter resposta, ele permanece firme. Verso 13. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ele continua orando, crendo que a oração está lá na presença de Deus. Deus não está ouvindo, mas na cabeça dele. Mas o pensamento dele é esse. Então, apesar do sofrimento, ele é alguém que levanta cedo, bem cedo, de madrugada, que vai orar, que vai pedir a Deus por socorro, né? Que vai clamar a Deus, né? Vai apresentar as suas necessidades. Olha o verso 14. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o seu rosto? Eu estou levantando cedo, eu estou orando, eu estou te buscando, porque o Senhor volta-se para trás. E ele volta a perguntar, então, a razão do seu sofrimento. Por que o Senhor volta o seu rosto? Por que o Senhor esconde o seu rosto de mim? E o Emã, então, vê no silêncio de Deus a sua maior razão para sofrer. Não existe coisa pior quando nós temos a sensação de que Deus virou o rosto para nós e de que Ele nos abandonou e que por isso Ele então não nos escuta. Não há sentimento que nos traga maior angústia do que no meio do sofrimento a sensação de que Deus nos abandonou. E que aumenta muito mais a nossa angústia
que no meio dessa situação toda, a gente ora e Deus não ouve. O silêncio de Deus é aterrorizante. Mas se nós temos convicções que Deus está nos ouvindo, que Deus está conosco, temos um grande consolo. E isso traz-nos a paz. Mas a irmã estava com esse sentimento. E essa situação que está passando não é de pouco tempo, é um bom tempo. Olha o verso 15. Desde moço tenho sofrido, andado perto da morte. Os seus terrores levaram-me ao desespero. Quer dizer, eu tenho passado por essa luta, não é de hoje, faz tempo. Desde a minha mocidade eu tenho sofrido, eu tenho andado perto da morte. E isso tem me trazido terror, desespero, sofrimento, angústia, amargura. E o verso 16 diz assim: e sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Quer dizer, ele está temeroso, ele está apavorado, ele está culpando a Deus, ele está colocando a essa situação, porque Deus não ouve o seu clamor, Deus não está com providência. Então, ele está temeroso, e a percepção é que Deus não o ouve. O pior ainda é que Deus levantou-se contra ele, está pesando a mão sobre ele. E aí, então, no verso 17, ele diz assim: cerca-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. O sentimento é assim: eu estou sendo afogado no mar da ira de Deus. E para mim já não tem mais jeito. E o verso 18 ele diz assim: tiraste de mim os meus amigos, os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Ele se sente só, abandonado, em meio às trevas. Então, depois a gente olhar para esse texto, dar uma percepção, uma dissertada sobre ele, uma passeada no texto, depois dessa análise, a gente pode entender porque esse salmo é considerado como o mais triste da Bíblia. Ele começa com um lamento, sentimento de angústia, passa pelo abandono, desespero, passa por esse sentimento de que Deus o lançou nas trevas, mas apesar disso tudo, em nenhum momento você vê o salmista desistindo de buscar a Deus. Você não vê o salmista em nenhum momento deixando de clamar a Deus. Isso para nós é um incentivo, porque nós não vamos olhar para esse lado de que o sofrimento, aquela coisa toda, mas é no meio do sofrimento como alguém consegue permanecer fiel a Deus, mesmo não sendo ouvido, continuar orando, mesmo não sendo percebido, continuar tentando se fazer percebido. Isso para nós é um incentivo para que a gente se mantenha firme nos caminhos do Senhor, apesar das circunstâncias, o que é muito difícil. Porque muitas vezes nós estamos como esse salmista, mas a nossa intenção é abandonar e sair correndo logo. Digo isso por mim, que muitas vezes passo por isso. E não é porque não creio em Deus, é porque o desespero é grande e a gente não vê saída e é um grito. Fala, Deus, ó, tá aqui, esse é o último passo. Não dá mais, estou no limite. Então todos nós passamos por isso. E esse salmo, me identifiquei tremendamente com ele, porque muitas vezes sentimento de não ser ouvido, não só por Deus, mas pelas pessoas. Esse sentimento de você falar, pô, eu estou aqui, podia estar fazendo outra coisa e estou me enrolando aqui, estou me perdendo, e Deus não ouve, Deus não está com providência, Deus não move, Deus não faz, Deus se calou. Sentimento é esse. Mas depois, se a gente olhar então para esse salmo, a pergunta é a seguinte: o que nós podemos tirar de lição para nós? Porque isso que é importante. Primeira coisa que nós vamos tirar de lição para nós aqui é que homens santos e fiéis, piedosos, passaram por momentos de profunda angústia. Nós temos muito exemplo na Bíblia de homens e mulheres que passaram por momentos de sofrimento. Moisés foi um maior líder produzido.
nesse mundo. E ele experimenta a angústia e o sofrimento. Quando você lê o Salmo 90, é exatamente isso. Ele está passando pelo deserto e ele está sofrendo a realidade do povo de Deus, o povo de Israel, em rebelião contra Deus, e ele está amargurado por isso, ele está desesperado por isso. Ele chora, ele clama, ele busca a Deus em favor do povo, e o povo não tem jeito, o povo é o povo. O povo é aquilo, quero voltar para o Egito, eu não quero saber. E isso é muito difícil. Elias também é um personagem que, depois de ter vencido os profetas de Baal, ter toda aquela ação de Deus, né? Quando Jezabel se levanta e diz, olha, eu vou te matar, ele entra numa profunda crise. Ele abandona tudo, vai para o deserto, e do deserto ele vai para a caverna, e foi preciso uma ação de Deus para tirar o Elias da caverna. O mesmo grande rei Davi, que exaltado, né, como grande, maior rei, se você olhar alguns escritos, alguns salmos que ele produz, você vê o momento de angústia, de amargura que ele passou e que o levou a escrever esses salmos. O Jó, esse homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal, em seu sofrimento ele vai levado ao desespero. E ele, por esse desespero, ele vai discutir com Deus. E ele vai questionar a Deus e aquela situação toda. O Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, passou por lutas interiores terríveis, perseguições, aflições exteriores, o sofrimento com o povo. Ele fala assim para os Gálatas, falou Gálatas, né? Por quem sofro dores de parto para ver Cristo formado em vocês. Então, ele sofre muito por isso. E a história da igreja está repleta de personagens que passaram por um momento de perseguição, de perda, de crise, de sofrimento. Eu estava conversando ontem com alguém e nós estávamos falando sobre isso. E eu me lembrei de um homem chamado Spanford, dentre muitos que nós podemos citar. Mas Spanford foi um homem que saiu da Irlanda e foi fazer riqueza nos Estados Unidos, isso no século XVIII. E ele enviou a sua família de volta para visitar a Irlanda, tinha que atravessar o Atlântico. E no meio do caminho houve uma tempestade e o barco afundou e morreu a sua família, a sua mulher e seus filhos. E ele então pega um barco, um navio, vai até, porque ele é um homem de muitas posses, agora, e ele vai até o lugar mais ou menos onde o navio naufragou, e em meio à imensidão do mar, ele se debruça e escreve um dos mais lindos hinos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, um dos momentos de angústia que você está passando, grandes homens de Deus passaram, grandes mulheres de Deus passaram. Mas isso não foi motivo para que eles desistissem, não foi motivo para que eles se desanimassem, mas continuaram perseverando em Deus, buscando a sua resposta. E produziram para nós pérolas tremendas de confiança, de fé, pérolas de fidelidade, riquezas. Isso é maravilhoso. Então a história da igreja está cheia de gente assim. E a primeira lição, então, que eu aprendo com esse salmo é que homens fiéis a Deus passaram momentos de angústia com a sensação de abandono. Porém, Deus sempre esteve com eles, assim como está com você, assim como está comigo. Segunda lição que eu aprendo com o salmista é que nós estamos sujeitos a sensações de termos sido abandonados por Deus, né? Muitas vezes nós ficamos sem resposta das nossas orações, a gente experimenta o silêncio aterrorizante de Deus, somos privados de muitas coisas nesse mundo, a gente gostaria de ter muitas coisas e a gente não consegue ter, e tudo isso traz um sentimento de tristeza, de desânimo, de abandono. E talvez seja o seu caso, você que está me ouvindo aí, ouvindo essa mensagem, se identificando com ela, saiba que o seu desânimo, a sua angústia, o seu sofrimento fazem parte
fizeram parte, né? Esse sentimento, essa situação toda, dos cristãos mais piedosos e fiéis que nós conhecemos na Bíblia e na história. Quer dizer, você não é o único. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas e nunca, jamais desista de buscar em Deus a resposta para a sua caminhada e o consolo de Deus. Talvez Deus queira mostrar nessa situação o quão frágil nós somos, o quanto o pecado nos afeta e que ainda nós não estamos no céu, porque o lugar onde todo choro vai cessar e toda lágrima vai ser enxugada, esse lugar é o céu. Então nós não chegamos lá ainda. Então isso demonstra o quanto nós precisamos de Deus. E nada mais abate, né, um filho de Deus do que se sentir abandonado por Ele. Então tudo pode nos faltar, menos a presença de Deus na nossa caminhada. Essa é a queixa do salmista. Mas eu e você temos a promessa de Jesus que ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos não sentir, nós podemos não perceber, mas Deus jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Essa é a promessa de Jesus. Terceiro ponto que eu aprendo aqui é que jamais eu devo deixar de orar. Mesmo que demore a resposta, mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, eu devo sempre estar colocando diante de Deus as minhas aflições, derramando o meu coração perante Ele. Argumentando, como o Emã argumentou, Senhor, a minha morte não vai servir de nada, o Senhor não vai ganhar nada com isso, me acorde, me socorre. Então argumente, apresenta seus argumentos diante de Deus, né? E não pare de orar diante do silêncio de Deus. Quarto ponto, é que Jesus é o nosso exemplo. Ele sofreu no nosso lugar, em nosso favor, e a Bíblia apresenta Jesus como servo sofredor, um servo de dores, aquele que sabe que é sofrer. A sua encarnação, vida e morte na cruz demonstram que ele sabia o que era sofrimento. No Getsemane, ele experimenta uma grande angústia, quando ele diz, olha, a minha alma está profundamente angustiada, né? Quando ele sente o peso da responsabilidade toda. E o sofrimento foi tão intenso que ele soa sangue. E cravado na cruz, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse é interessante. Deus meu, por que me desamparaste? Parece ser o grito de todo aquele que sofre e que está desesperado. Saiba que Jesus clamou, eu clamo, e você também pode estar clamando, porque esse faz parte do grito do desespero. Mas por causa do sofrimento de Jesus, o seu sofrimento ele não é eterno, aleluia. Ele é passageiro e o seu sofrimento não é em vão. Então a cruz do Cristo nos traz sentido para a nossa vida. E ela diz que nós somos perdoados e por ele nós somos justificados. E agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabemos que os nossos sofrimentos eles são pedagógicos, eles nos ensinam. Eles nos ensinam a nos conhecer, porque no sofrimento a gente sabe que nós somos, né? Nós não somos tão bons assim, nós não temos a domínio próprio, a gente passa por uns perrengues meio doido aí. Então, a gente se conhece, mas também nós conhecemos Deus nos sofrimentos, né? Então, os sofrimentos, ele vai nos ensinando o quanto nós somos dependentes e o quanto nós precisamos de Deus. O sofrimento quebra o nosso orgulho, a nossa soberba e quebra a nossa confiança em nós mesmos. Então, se você está passando por um momento de sofrimento, de angústia, um momento de tristeza, um sentimento de que Deus te abandonou, permaneça firme. Continue buscando a Deus, coloque-se diante do Senhor, coloque diante dele os seus pecados, as suas aflições, as suas necessidades. Olha para esse salmo do Emã, que é interessante. Ele coloca o coração dele, ele abre o coração dele. O salmo não tem um fio de uma palavra que vai dizer assim, puxa, vai me dar esperança, mas o contexto que o salmo traz, ele é tremendo. Fala da fidelidade e da confiança de alguém que mesmo no sofrimento permanece crendo que Deus vai entrar com providência. É isso que eu tenho a dizer para você, né? Tenha em mente que o propósito que Deus tem para a tua vida não é punição. Aleluia, porque os teus pecados já foram castigados em Jesus, né? Mas o propósito de Deus é dar para você a oportunidade de você crescer. E Deus, então, nesse momento, quando você dobra os seus joelhos e clama em meio ao sofrimento, Ele te atrai a Ele
e Ele te consola de alguma maneira. Então pode ser que você que está me ouvindo esteja passando por uma situação como essa, saiba que Deus está no controle e que Ele ouve as tuas orações, Ele não te abandonou. Esse é o momento que você está passando, que tantos outros homens na Bíblia e na história da igreja passaram, mas que Deus sempre esteve presente. E um dia, na glória, quando a gente olhar para tudo isso, talvez dá muita risada, porque haverá um grande consolo do Senhor, né? Doeu na hora, mas graças a Deus, né? Foi para o nosso bem. É aquela injeção, né? Quando a gente está enfermo, dói na hora para chuva, depois a gente tem os benefícios. Então, se você perceber alguém que está sofrendo ao seu lado, tenha compaixão dele. Não julgue ele, porque você não sabe o que ele está passando, o que ele está sofrendo, o que está no seu interior, o que está na mente dele. O que para ele é insuportável, talvez para você não seja nada. Nunca veja na dor do outro a insignificância, né? Ela tem um significado grande por ele. Quer dizer, traz, leve consolo, dê uma palavra, ore por eles, leve um ombro amigo, acolhe, console, conforte, esteja do lado. E que Deus possa estar nos consolando, né? Em meio às nossas angústias, às nossas lutas que nós enfrentamos em nossos dias. Então é essa a palavra que tem aos irmãos, que Deus possa estar falando ao teu coração, assim como falou ao meu, porque às vezes a gente está balançado mesmo, né? Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ouve mais, o Senhor abandonou. E aí Deus então traz a história e diz assim, olha, os grandes homens e mulheres que andaram comigo tiveram seu sofrimento, tiveram as suas dores, mas jamais foram abandonados. Encontraram em mim consolo, encontraram em mim abrigo, encontraram em mim o caminho a ser trilhado. Com você, Roberto, com você, Maria, com você, José, com você, João, não é diferente. Permaneça firme em Deus, firme em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor é contigo, seja qual for a tua dor. As tuas lágrimas ele enxuga, e ainda que não sejam enxutas, nesse tempo haverá um dia, e essa é a promessa e a nossa confiança, em que toda lágrima será enxugada e não haverá tristeza. Esse é o céu que Jesus prometeu e é para ele que nós olhamos. Então sempre tenha essa visão, sempre olhe para o céu, né? Sempre tenha essa visão do céu como plano de fundo. Que seja assim, para a glória de Deus. Eu quero olhar para que Deus possa te abençoar e nos abençoar nesse final de noite. E que te dê uma semana abençoadíssima e que essa palavra possa confortar e consolar o teu coração, tá bom? Pai, obrigado por esse momento que nós passamos e onde nós pudemos meditar na tua palavra e onde nós pudemos aprender muitas coisas. E nós temos enfrentado lutas, dificuldades, angústias, amarguras e estamos muitas vezes como o Emã. Mas nós confiamos na tua misericórdia e na tua graça que o Senhor está conosco. E nós derramamos o nosso coração perante ti e te pedimos que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um dos meus irmãos que ouvem essa mensagem e que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, renovados na sua força, fé e esperança. E que eles sejam abençoados, assim como as suas famílias. Dê a eles, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão, que o Senhor possa suprir as suas necessidades e que eles tenham uma semana abençoada debaixo da tua bênção. Ser com eles, abençoando, guardando as suas vidas. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, você que nos acompanhou aí, que Deus abençoe, que Deus possa ter falado ao teu coração. Espero que o consolo de Deus tenha chegado aí, tá bom? Que as suas lágrimas sejam enxugadas e que você permaneça firme, apesar das dificuldades, tá bom? E que Deus seja contigo, dando a paz, tranquilidade, que tenha uma boa noite, que Deus abençoe a tua casa, que traga a paz. Nós nos vemos. Fiquem todos na paz e até a próxima. Deus abençoe.